Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite, senhoras e senhores. Convido todos os vereadores a ocuparem as suas cadeiras legislativas. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores, com a ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Iniciamos os trabalhos da sessão plenária com a ordem do dia 22 de fevereiro de 2022. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 06 de 2022, que revoga as leis municipais números 4.579, de 19/12/2019, e número 4.608, de 22 de julho de 2020. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. 5 minutos. Obrigado, doutora. Boa noite a todos os vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente, a imprensa, pessoas de casa. Bom, em relação ao projeto 06 do Executivo Municipal 2022, revogando as leis municipais 4.579 e 4.608. É um projeto relativamente simples, mas de grande importância no momento que se volta a questão do imóvel para o ente público. A Lei Municipal 4.579, 19/12/2019, autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar a doação, mediante processo de chamada pública de um imóvel para fins de utilização em atividades industriais junto ao bairro Cinquentenário. Bom, essa situação já acredito que é conhecida por todos. Por outro lado, a empresa, que seria a donatária sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio ao município, deveria ter realizado a execução de um muro de contenção, pavimentação, drenagem e passeio público em trecho na Rua Mário Eli, bem como uma praça de recreação, ambas no bairro Cinquentenário, conforme a redação data pelo artigo 2º da Lei Municipal 4.608 de 2020, o que não ocorreu. Ocorre que a referida empresa narrou dificuldades no cumprimento de suas obrigações, salientando situações em relação à associação de moradores e salientando também que seria uma área de preservação permanente. Enfim, depois vocês podem verificar toda a questão dos relatórios, fotos em anexo. Destaque-se, então, após a publicação do ato, foi efetuado um relatório de vistoria, datado de 2021, pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, que baseou-se nas imagens de satélite, cartas topográficas do Exército e vistoria em loco, além da análise da legislação atual, com a conclusão de que realmente ali seria uma área de preservação permanente. Portanto, considerando o ato nulo da licitação realizada, diante da inexecução também dos encargos e da comprovação da existência de APP, cabível a revogação das leis municipais citadas acima, o projeto do Executivo, então 06, submeto à presente Casa Legislativa com votação pelos nobres pares, apreciação nesta data, nesta noite de hoje. Muito obrigado.
palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante. Agora são 3 minutos. Boa noite, senhora presidente, os demais vereadores, a Clarice, os que estão aqui nos assistindo, o Cavalieri, os demais que estão à imprensa, o Adamati, o Zé Teodoro, o Jorge e os demais que estão aqui nos assistindo. Esta lei que eu votarei sim favorável. Eu acho que se não tem condições de fazer uso daquele terreno, tem que desfazer pelas condições que se apresenta, mas foi uma alternativa que se encontrou na ocasião de fazer a pavimentação daquele trecho, daquela rua que está lá num aglomerado de fábricas, onde lá tem um parque industrial, que é aqui pela São Vicente, que antes do Instituto Federal, ali à esquerda, né? E que é um problema crônico, a rua está estreita, então por isso que seria feita essa contenção para poder então sustentar a base de terra que seria aterrado para fazer o alargamento necessário da rua, para então fazer ali uma saída com condições daqueles empresários que estão lá fazer o transporte de seus produtos que lá produzem no seu dia a dia. É um problema. Tem ali próximo uma atelier, que é onde tem, eu acho, 30 e poucos funcionários, onde a poeira dificulta, inclusive, até a manutenção dos equipamentos. E outras empresas de tecelagem, empresas de camiseta, empresas variadas que tem ali. Temos que daí, junto com o Executivo, de repente, Marcelo, propor uma condição ali na frente que a gente venha atender, a resolver este problema que seria resolvido por essa permuta desse imóvel, que é uma forma de dar como troca dos serviços que lá seriam feitos, né? Para então, um futuro próximo aí que a gente venha sanar o problema que aqueles usuários daquela estrada hoje sofrem. Muito obrigado, senhora presidente. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos então em votação o projeto de lei do Executivo número 06/2022, que revoga as leis municipais números 4.579, de 19/12/2019, e número 4.608, de 22 de julho de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 7/2022, que altera a Lei Municipal número 4.369, de 29 de novembro de 2017. Pareceres: legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador líder do governo, vereador Marcelo Broilo. Projeto de Lei 07/2022, alterando a Lei Municipal de 29 de novembro de 2017. Bom, o que dizia e previa a presente lei em 2017, também a relação a imóvel, que no artigo 2º, reverterá o patrimônio do município de Farroupilha se não lhe for dada a destinação prevista nos incisos 1º deste artigo no prazo máximo previsto para o pagamento, sem qualquer direito à indenização por acessão ou benfeitorias. O que está se propondo agora essa alteração, senhores, inclusive mudança de parágrafo e também na questão da exigência legal, desde que haja o pagamento integral no prazo estabelecido, sob pena de reverter ao município. Segue, então. No parágrafo único desta nova lei, desde que seja, aliás, dessa alteração, desde que pague integralmente o preço e todos os encargos inerentes ao negócio e os tributos, a transmissão do imóvel se operará de pleno direito, dispensado o encargo do inciso. Segue a justificativa. As alterações decorrem do pedido da empresa em questão ocupante do imóvel, diante da dificuldade
do adquirente de obter junto à FEPAM licenciamento para a realização das atividades de processamento de resíduos urbanos, do que trata o artigo 3º, inciso 1º da Lei Municipal 4.369 de 2017. E segue também anexo todos os laudos da FEPAM, inclusive atestando o fato, requerimentos também do adquirente, enfim. Inclusive fotos em anexo também. Considerando que a alteração autorizada pela Lei Municipal lá em 2017 ocorreu pelo valor de mercado e dada a dificuldade de cumprir o referido encargo do artigo 3º, parágrafo 2º, estipulado para a venda, bem como há no local hoje, economicamente, andamento diferente, é claro, a verdade, do originalmente previsto, mas que gera emprego, renda e tributos, atividades licenciadas, ao que se apurou. Praticamente, há que se apresentar uma alternativa para regularizar a situação. Posto isto, o presente projeto de lei, ao mesmo tempo que altera o prazo para cumprimento dos encargos ordinários para o fim de pagamento do imóvel, libera o adquirente do ônus do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Municipal 4.369 de 2017, desde que integralmente pago o preço, os encargos e os tributos. Caso, descumprindo os encargos, o imóvel retoma ao município sem direito à indenização por acessão ou benfeitorias. Portanto, solicito a apreciação dos nobres pares e, consequente, aprovação para, se for o caso, para a noite de hoje. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo Broilo para que o projeto seja votado nesta sessão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 7/2022, que altera a Lei Municipal número 4.369, de 29 de novembro de 2017, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 08/2021, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça, redação final. Favorável. Finanças, orçamentos e contas públicas. Favorável. Jurídico. Favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador líder do governo, vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Projeto de lei número 08, de 4 de fevereiro de 2022, dispondo sobre a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais, dando outras providências. Para o presente exercício, as remunerações e os subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo do município terão revisão geral nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, de acordo com o seguinte escalonamento: extensivo aos conselheiros tutelares, aos proventos da inatividade e às pensões, não se aplicando o disposto no artigo 2º da Lei Municipal número 4.229, de 23 de março de 2016. Segue, então, o escalonamento. 10,06 a partir 1/2/2022. Segundo, 1,318686 percentuais a partir de 1º de abril de 2022, o mesmo percentual para 1/7, o mesmo para 1/10 e o mesmo para 1º de janeiro de 2023, os gatilhos trimestrais. O valor unitário do vale-refeição do que trata o artigo 69 da Lei Municipal número 3.305, de 22/10 de 2007, é alterado para R$ 19,06, também referente a 1º de 2 de 2022.
As disposições desta lei não são aplicáveis às situações abrangidas pelo artigo 5º da Lei Federal número 10.887, de 18 de 6 de 2004. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Nesse sentido, entendimento ao Comando Constitucional, estamos também apresentando um projeto de lei que estabelece a revisão geral das remunerações e os subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo, extensiva aos conselheiros, proventos da inatividade e às pensões no ano de 2022. Propondo também, como já foi falado, a questão do vale-refeição. Pareceres das duas comissões, ok. Parecer jurídico, na questão, lendo em plenário aos nobres colegas, a questão do impacto. A gente sabe que ele existe, porém, já orçado, com lei aprovada no exercício anterior. Sendo assim, solicito a apreciação dos demais pares e decorrente aprovação do presente projeto de lei nesta noite. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juliano. Bom, obviamente que meu voto é favorável sobre esse projeto. É uma reivindicação dos servidores de algum tempo e a gente vem acompanhando a discussão, as tentativas. Eu quero aqui citar o presidente Diego Tormes, do SISMUF, que vem há um tempo tentando fazer essa negociação, dialogando há muito tempo, tanto com o Executivo, tanto com a Câmara de Vereadores aqui, e que nós, vereadores, tentamos fazer o máximo que pôde para a celeridade por conta do processo, né? Haja vista que é um ano eleitoral e tem um prazo da legislação para pôr em prática, para vigorar isso, porque senão fica. E também, nessa minha manifestação, o que eu quero deixar claro, não é um aumento de salário, é reposição inflacionária, ou seja, se perdeu a questão do poder de compra. Por quê? Porque hoje nós vemos um momento delicado no país, principalmente por conta da inflação, e o que é feito? Todos os anos é feita a reposição inflacionária, e não havia nos últimos, desde 2020, e até de 2020 até 2021, se usava como prerrogativa, como justificativa, a Lei Complementar 173, ainda de 2020, que era por conta da pandemia. E a gente vê no final que as coisas estão avançando, que bom que estamos conseguindo dar um passo importante da valorização para ativar o poder de compra. Isso é muito bom para a cidade. Se a gente for pegar, uma boa parte dos servidores públicos moram aqui em Farroupilha, e quanto mais dinheiro entra, mais circula, gira, ou seja, vai lá no mercado, vai numa loja, enfim, o que for fazer, volta em tributos para o município. Então é bem importante, quero que me manifestar de uma forma sucinta, e esse é meu voto favorável à urgência e aprovação do presente projeto. Obrigado, senhor presidente. Se mais nenhum vereador, o vereador Roque fará uso da palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoas que estão nos acompanhando aqui no plenário, também a nossa imprensa aqui, com o Leandro Damati, com o Zé Teodoro, e cumprimentar especialmente aos servidores municipais que tanto aguardam por esse projeto, pela votação para a reposição das perdas salariais. Não é, como disse o vereador Juliano, um aumento de salário, mas é uma reposição das perdas que vieram tendo desde 2019, 2020, 2021, 2022. E agora nós estamos aqui, depois de termos debatido bastante, ainda que não em plenário, mas sobre esse projeto, ter atendido diversas ligações de servidores municipais ansiosos para que esse projeto possa fazer a reposição das perdas, nós estamos aptos a votar. Temos certeza de que o projeto é importante, pois não há administração pública que tenha sucesso se não houver um servidor trabalhando a contento. E não é só o salário, evidentemente, que faz o servidor trabalhar de forma contente, com maior empenho, mas o salário é um elemento importante, porque ninguém vive
nesse mundo, e muito menos no Brasil, sem a sua remuneração. O servidor não tem outra renda a não ser o salário dele. Aliás, nem é possível o servidor ter uma outra renda. Então, se não tiver o seu salário remunerado de forma digna, com a reposição das perdas e, quiçá, logo aí adiante possa se ter aumento real, não tem como o servidor suportar. Então, faz justiça esse projeto, veio do Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores também faz o seu papel através dos vereadores e vereadoras, e esse vereador, juntamente com a nossa bancada, votaremos favoravelmente nessa noite, com certeza. Obrigado. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, com a palavra, durante o espaço de líder, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, então. Só somar também aos nobres pares, justamente nessa questão do esforço e da construção. Então, só também agradecimento à questão do nosso Executivo Municipal, fora a questão desse sensacional e brilhante projeto, na questão tudo que já fora falado, mas a questão que construímos, né, retroativa 1º/2, importante isso nesta noite, fazer o que, por prerrogativas da casa, não conseguimos fazer antes. Mas tudo no seu tempo, e isso fico feliz que, como fora dito, na noite de hoje a gente consegue realmente equiparar essas perdas, como já fora falado, e justo e merecido pelos nossos funcionários municipais. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Amarante. Senhora Presidente, quero dizer que nós votamos favorável, sim. É uma espera de longos 2 anos aí sem reposição salarial. Uma construção, Marcelo, que o SISMUF vinha construiu no último ano, muito com o Executivo, onde fez todas essas tratativas para esse início de ano. Então, o Executivo colocar esse aumento, que é devido, né? E também eu pediria, conforme nós já discutimos aqui nessa casa com alguns vereadores, nós falamos com o Sandro, que hoje até não está presente, mas que, se possível, diante da circunstância, o governo ainda consiga colocar nesta próxima folha de pagamento esse aumento, né? Para o mês de março, que eu acho que foi já... 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, isso aí. Não, 1º de março, né? Para março. Fevereiro não... 1º de fevereiro. Sim, ok. Para a folha de fevereiro, o recebimento em março, ok. Não, ótimo. Então, excelente. Se conseguimos cumprir, aí sim, nós fizemos o nosso dever, tanto esta Casa Legislativa quanto o Executivo fez aí, cumpriu com o que, de certa forma, fizemos as tratativas junto ao SISMUF, aí, que é o representante do servidor público aí no dia a dia. Claro que às vezes a gente pensa, não, parece que privatizando tudo resolve-se tudo, né? Nós temos aqui, né, vereador Roque, seríssimos problemas com a RGE, problemas com as empresas de telefonia, e muitas vezes torna-se muito mais distante para nós buscarmos uma solução, que às vezes essa solução ela se dá muito mais rápido junto com o Executivo Municipal ou junto com as tratativas, que às vezes são serviços públicos prestados por estes servidores que prestam tanto nas escolas, no seu dia a dia, professores e todos os demais servidores, que fazem a rotina do nosso município girar no seu dia a dia, faz o andar do nosso município no dia a dia. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo Broilo, líder de governo, para que o projeto seja votado nessa sessão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 08/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Em primeira discussão,
o projeto de lei do Executivo número 09/2022, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Finanças, Orçamento e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 9, de 4 de fevereiro de 2022, autorizando a contratação de pessoal por tempo determinado, atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, a contratar pessoal mediante processo seletivo simplificado, por tempo determinado de até 18 meses, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de uma vaga na atividade de técnico em eletrotécnica. As contratações serão de natureza administrativa, assegurados aos contratados os seguintes direitos. Primeiro, remuneração mensal no valor de R$ 3.240,73. Jornada de trabalho de 44 horas semanais. Gratificação natalina e férias, inclusive proporcionais e indenizadas ao término do contrato. E inscrição em sistema oficial de previdência social. Extingue-se o contrato pelo decurso do prazo ou por iniciativa do contratante ou do contratado, mediante comunicação à outra parte, com antecedência mínima de 10 dias, garantida a percepção da remuneração do período trabalhado e das vantagens de que trata o inciso 3º do artigo 2º desta lei. Os candidatos deverão efetuar inscrição de acordo com as exigências contidas em edital publicado para tal finalidade, para posterior seleção pelo município. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. A contratação do técnico em eletrotécnica se faz necessária, visto que o município conta com apenas um servidor nessa referida função e com o término do contrato previsto para agora, para 31 de março, e uma elevada demanda de trabalho e urgências na área eletrotécnica, sendo a contratação o único meio de manter o bom andamento do serviço e atender novas demandas da população. Nesse sentido, então, resta visível a necessidade emergencial de excepcional interesse público. Diante do exposto, submetemos o citado projeto de lei à apreciação dos nobres pares para apreciação nesta noite. Segue junto também o impacto orçamentário financeiro em relação a este projeto. Muito obrigado. Boa noite. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores pelo espaço de 3 minutos. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei do Executivo número 9/2022, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Encerrado o espaço de discussão dos projetos. Passamos à apresentação e deliberação de requerimentos. Requerimento número 04/2022, da autoria dos vereadores Felipe Maioli e Marcelo Broilo. Os vereadores signatários, após ouvirem a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado o convite ao Executivo Municipal para que designe o Conselho Tutelar, para que venha esta Casa Legislativa explanar sobre suas atribuições e trabalhos desenvolvidos. A palavra está à disposição. Acreditando que as pessoas que compõem o Conselho Tutelar, um trabalho tão importante, um trabalho tão necessário, este tema possa trazer muitas informações a esta casa e a todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais
Então, nossa bancada conversou, se reuniu e achamos por bem convidá-los para vir explanar sobre suas funções e nós podemos questioná-los também sobre algumas informações que não estão, que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, gostaria de que todos os nobres pares se sensibilizassem com esse requerimento e gostaria que fosse aprovado por todos. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Caleb. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, brevemente, porque eu já fui um crítico dos conselheiros tutelares por pura ignorância. Eu não sabia, né, a função deles, eu não sabia a dificuldade do trabalho. Eu era daqueles que postava nas redes sociais que eles estão lá falando mal de quem dá emprego e não estão nos bailes funks. Até que um dia eu conversei com o senhor Dilson e ele me explicou, né, a dificuldade do trabalho e também a importância do trabalho. Então, eu acho que seria fundamental que a sociedade também soubesse disso. E o espaço aqui é muito apropriado para que as pessoas que trabalham com isso possam vir dizer do seu dia a dia, do sofrimento, da angústia, porque nós que somos pais também temos essa preocupação com os filhos dos outros. Todos nós, ao vermos uma criança na rua, nós ficamos preocupados se ela está pedindo esmola, se ela não está bem vestida. Depois que a gente se torna pai, a gente não olha mais para uma criança da mesma forma. E o Conselho Tutelar está aí para isso, para conseguir fazer com que ela tenha o direito, né, à educação, a todos os direitos básicos. Então, é muito importante que a sociedade conheça o Conselho Tutelar e passe a apoiar. E é nosso papel fundamental ajudar no conhecimento desse trabalho, porque realmente é muito sofrido, né? É um pessoal que recebe ligação a toda hora, situações trágicas, né? Há poucos dias eu visitei a Casa Lar. Era o maior trauma da minha vida visitar a Casa Lar, porque eu em 6 anos de voluntariado, eu nunca quis ir na Casa Lar, porque sempre aquilo mexia muito comigo, né? Crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Aí, de repente, me colocando no lugar, por empatia, das pessoas que trabalham no Conselho Tutelar, saber que elas veem isso todo dia, crianças que estão em lares totalmente desestruturados, muitas vezes sem alimento, sem escola, sendo ameaçados, sabe? Eu não sei se eu teria estrutura. Eu parabenizo e fico ansioso pelo comparecimento e a explicação para que a gente possa divulgar mais o trabalho do Conselho Tutelar e que o povo venha saber disso também. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juliano. Eu acho que esses convites, isso eu aprendi com o ano passado, vendo inclusive nos formatos, nas proposições da audiência pública da minha autoria, e haja vista que no ano passado o pastor Davi também convidou o Conselho Tutelar e ele se fez presente aqui. E eu acredito que a gente sim tem que receber os conselheiros, que eles fazem um belíssimo trabalho com situações adversas, mas eu quero aqui externar e fica como reflexão. Não é porque foi o pedido do Pedro, do Paulo, do João, da Maria, mas quando a gente convida algumas coisas, a gente tentar usar as comissões para discutir. Porque eu acredito que talvez a gente vai conseguir ser mais objetivo. Então, voto favorável aos esse requerimento e o subsequente, mas eu acho que a gente pode usar mais as comissões para discussão dessas questões. E nós temos a comissão presidida pelo vereador Amarante, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, que abrange essa temática. Mas, tudo certo, meu voto favorável. Se mais nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 04, da autoria dos vereadores Felipe Maioli e Marcelo Broilo. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Requerimento número 05, da autoria do vereador Caleb Coelho, ao qual passo a palavra. Convidar
o excelentíssimo senhor Alexandre Luiz Prati, né, para que venha até a Casa Legislativa falar sobre o trabalho desenvolvido na área do esporte desse município, né. Nós temos muita gente boa, né, e... Algum problema? Não, desculpa, eu amassei. Tudo bem? Falei alguma coisa? Não? Porque eu acho que nós temos na cidade muita gente boa, muito jovem, que precisa saber do que está acontecendo, né, em todos os aspectos. Soube também que está voltando agora as aulas de ginástica artística, né? Por exemplo, tem muita criança que não sabe. Então, se nós usarmos o nosso espaço para mostrar coisas boas e ofertas de coisas que os adolescentes e jovens possam fazer, é um serviço muito bom, né? E não um desserviço, porque, como eu já comentei outras vezes, a grande mídia ela sempre fala de coisas ruins, porque é isso que dá ibope. Só que se nós mostrarmos o que temos de bom na nossa cidade e incentivarmos, nós estaremos alavancando essa juventude, né, em coisas boas. Então, eu gostaria que ele explicasse para a gente o trabalho que vem sendo desenvolvido e como as pessoas podem se beneficiar disso, né, como elas podem praticar e como outras pessoas também podem aproveitar essa situação de que a gente está se sobressaindo no momento, né, a nível do esporte na cidade, em vários aspectos. Esses dias também houve um campeonato de MMA, estive lá presente, achei muito legal, muito bem organizado, né? Então, acredito que nós temos que publicizar cada vez mais esses atos que sejam com relação ao esporte para que o jovem possa ver um caminho diferente. Até porque nesse dia de hoje, por exemplo, nós podemos ver que na nossa cidade está acontecendo muitos assassinatos, assaltos, jovens brigando nas ruas, né? Todo mundo deve ter visto o vídeo das meninas brigando ali no calçadão. Então, o que o nosso jovem, o que está passando na cabeça dos jovens, né? Como diz o ditado, oficina vazia é a mente do diabo, né? Então, nós temos que colocar coisas boas na mente deles, e eu acredito que o esporte seja uma coisa muito louvável para se fazer, para ajudar as nossas crianças. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 05 da autoria do vereador Caleb Coelho. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência justificada do vereador Sandro Trevisan. Requerimento número 06/2022, da autoria dos vereadores Eurídice Sutili e Maurício Belaver, aos quais passo a palavra pelo espaço de 5 minutos. Boa noite a todos. Nós da bancada do PL queremos mandar votos de congratulações ao novo comandante do 36º Batalhão, Tenente Coronel Luiz Fernando Beck. É isso, doutor. Muito bem. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante. Sutili, se tu me permite, também vou subscrever. E quero dizer que eu acho que o nosso novo comandante da brigada, nosso Becker, que é um antigo conhecido, está vindo de volta na nossa cidade. Até vai ter um evento, acho que na próxima, dia 24, né, aqui na... enfim, aonde eles estarão passando para o nosso tenente-coronel, realmente como se fosse a chave da segurança da nossa cidade. No momento onde é difícil, estamos passando aí por situações das quais está presente em nossos canais de comunicação, e fomos questionado hoje sobre a segurança do nosso município. Eu acho que temos muita coisa para fazer, e nesse momento eu tenho certeza que o novo comandante virá aí para nos estender uma luz em nossa segurança e, de repente, com certeza, estabelecer novamente a estabilidade. A paz sensata a gente sabe que é difícil, mas uma estabilidade que, de repente, a gente teve um período. Muito obrigado. Se mais nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra,
Colocamos em votação o requerimento número 06, da autoria dos vereadores Eurídice Sutili e Maurício Belaver. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito por todas as bancadas, e ausente o vereador Sandro Trevisan, com falta justificada. Requerimento 07, dos vereadores Eurídice Sutili e Maurício Belaver, aos quais passo a palavra. Boa noite, senhor presidente. Requerimento para enviar votos de congratulação ao Hospital São Carlos pelos 88 anos de fundação, completo na última quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Era isso, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, coloco em votação o requerimento 07/2022, da autoria dos vereadores Eurídice Sutili e Maurício Belaver. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência justificada do vereador Sandro Trevisan e subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço dos requerimentos. Passamos à apresentação e deliberação de moções. Não há moções. Está encerrado, então, esse espaço. E passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo espaço de 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder da bancada. Bom, não havendo manifestações, encerra-se o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador. Não havendo manifestações, encerra-se o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos para avisos e informações. Sim, é isso que eu vou falar agora. A única comunicação do presidente é que, seguindo o calendário de feriados do Executivo, a Casa Legislativa também não trabalhará segunda e terça. Encerrado o espaço do presidente e nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.